Eu só um minutinho para começar a gravar, tá? Para a gente começar a aula. Pronto. Então, gente, bom dia. Estamos começando a aula de matemática do dia 10 de novembro, né? 10 e 16. Tá? Temos a presença de Eric e Dariane. E hoje é mais para te apresentar como vão ser os trabalhos realizados, o que é que vocês vão fazer. E aí, qualquer dúvida, vocês falem, tá certo? Eu vou apresentar aqui o Google Sala de Aula, no qual vocês já estão inseridos. E aí, deixa eu só botar para apresentar a tela inteira. Deixa eu colocar a tela inteira, deixa eu colocar um guia do Chrome. Beleza. Pronto. Vocês estão começando a ver minha tela. Pronto. Então, vê o seguinte. Eu só pedi para vocês dizerem se estão visualizando a minha tela do computador. Estamos vendo. Tá, né? Beleza. Pronto, Eric e Dariane, vê o seguinte. Vocês já trabalharam com o Google Sala de Aula ou não? Com o Google, já. Já, né? E Dariane? Pouquíssimas vezes, professor. Pouquíssimas, né? Mas qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar mensagem pelo WhatsApp qualquer hora, tá certo? Tirar dúvidas. Então, vê o seguinte, é bem simples. Aqui tem o horário de aula da gente. Então, quando abrir aqui, ó, vocês vão ter horário de aula. Nós temos encontro na terça, quarta e quinta, certo? Nesse mesmo horário. E nos outros dias, que estão de amarelo, são atividades. Temos aqui também um planejamento. Então, como vai ser avaliado, os assuntos que vão ser estudados, vão estar todos aqui, tá certo? E eu vou explicar para vocês também. Bom, todas as aulas vão ser gravadas, então mesmo quando vocês não puderem assistir, ou se vocês quiserem ver novamente, eu vou botar um link aqui em gravação de aula, tá? E vai ficar disponível para vocês uma playlist com todas as aulas. Esse diário de bordo, tá? Se tiverem qualquer dúvida, ou precisar que isso repita, podem dizer, tá? Esse diário de bordo é uma atividade semanal, tá? Todo fim de semana, vocês vão abrir essa atividade, tá? Deixa eu mostrar a vocês. Estão vendo o nome Diário de Bordo? Sim. Sim, né? Pronto. Então, vocês vão colocar aqui toda semana o nome de vocês, tá? A turma, a semana que se refere, então você vai botar que você é da primeira semana. Nesse sábado é o da primeira semana. Então, todo sábado, vocês vão sábado ou domingo, tá? Vão marcar qual é a semana que vocês estão fazendo um resumo. E o que é isso? Vocês vão falar um pouco sobre as dificuldades que vocês tiveram. Pode ser no assunto, pode ser no acesso, pode ser um problema que vocês tiveram e não conseguiram estudar. As dificuldades e as dúvidas. Aqui, vocês vão falar um pouco sobre o que vocês acharam fácil, o que vocês aprenderam, se teve alguma coisa interessante. Vocês vão preencher, tá? E aqui embaixo, vocês vão dar uma nota para cada item, de 1 a 5. Você realmente se dedicou? Você acha de coração que você se dedicou muito? Aí, ou pouco, ou não? Vocês vão dar uma nota de acordo com a dedicação de vocês. Você realizou as tarefas? Também uma nota de 1 a 5. Você reservou um tempo para estudar? Você está se organizando? Aí você marca aqui também. Você sentiu que houve aprendizagem? Quer dizer, valeu a pena? Você entendeu alguma coisa? Então, tudo isso aqui vai gerar uma nota, tá? Eu não estou dizendo que, se você botar o 5 aqui,
que aprendeu, eu vou botar um máximo de nota, não é isso. Esse diário de bordo é mais uma atividade para vocês se reconhecerem como pessoas que são agentes da aprendizagem, porque vocês podem me procurar, tirar dúvidas comigo, com a monitora, fazer tarefa, então vocês estão no controle. Então, é somente para que eu possa ver quem está aprendendo, e a nota aqui não vai ser uma nota baixa, tá? Ah, porque eu botei 1 em tudo, eu vou tirar 1, é isso, professor? Não. É só para eu poder entender se vocês estão aprendendo ou não, tá? Se estiverem aprendendo, eu boto uma nota alta. Se não estiverem aprendendo, eu vou conversar para ver o que a gente pode fazer para melhorar, mas eu não vou botar nota baixa, tá certo? É só para vocês terem um feedback e começarem a se ver como agentes da aprendizagem, não é o professor que vai fazer tudo, tá? Então, todo final de semana, vocês vão preencher esse diário de bordo. A biblioteca virtual são livros, tá? Ó, vocês têm aqui o Fundamentos de Matemática, tem a solução do livro, Fundamentos de Matemática, e tem outros livros. Vocês têm vários livros aqui para vocês abrirem e poderem estudar com esses livros em PDF. Todos eles têm uma boa resolução. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Ó? Não é aquele PDF mal feito, não. Já é um e-book mesmo, tá? Estão vendo que ele está bem escrito, tudo direitinho, está bem tranquilo. Até agora, gente, está tranquilo o que eu estou falando? Estão conseguindo entender como é que está? Tá tudo bem. Tudo bem, né? Beleza. Então, a gente está começando hoje essa primeira semana. Essa atividade zero aqui, deixa eu excluir isso, foi só para dar um exemplo. Pronto. E essa orientação para a primeira semana, você vai abrir, ó, e vai estar tudo que você precisa aqui, ó. Na verdade, eu prefiro até que a partir da próxima semana, porque a gente está usando o método da sala de aula invertida. Então, vocês vão olhar o material antes, vão assistir os vídeos, e depois é que a gente vai se encontrar para tirar dúvidas. Tá? Então, esse encontro não é para eu ensinar o assunto, é para eu tirar dúvida de vocês, é para eu explicar um assunto a mais, é para vocês já terem visto antes. Então, veja que o legal aqui. Essa semana, tá? Então, como a gente está começando hoje, vocês vão fazer esse material, mas também já fiquem atentos para o material da semana que vem. Olha, vocês têm aqui o livro, tá? O livro é da página 18 até a página 28. Que livro é esse? Você volta lá em biblioteca, esse livro aqui, Fundamentos de Matemática, volume 1, tá? Da página 18, cadê? Da página 18 até a 28, tá? O que vocês vão estudar. Deixa eu só colocar aqui, pronto. Então, começa na página 18 o assunto, conjuntos. Então, conjunto, ele é um ente primitivo. O que significa isso? Não tem definição. Não é feito substantivo, você diz, qual é a definição de substantivo? É uma classe gramatical que dá nome aos seres, às coisas. Mas conjunto não tem, porque se eu for falar de conjunto é o que tem elemento. E o que é elemento? É o que está no conjunto. Então, não faz sentido definir. Eu sei o que é conjunto, vocês sabem o que é conjunto. É como o tempo na física. A gente entende o que é o tempo, mas não consegue definir. A gente consegue ter noção do que é um conjunto, mas a gente não consegue definir, tá certo? Então, essa é a primeira ideia. Pertinência é muito simples. Você vai dizer se um elemento pertence ou não a um conjunto. Por exemplo, Dariane, se eu disser conjunto das vogais, a letra B pertence a esse conjunto? Oi, Dariane, está me escutando? Não. Não, muito bem. Não para não pertence, né? Beleza. Eric, se eu disser conjunto das músicas que são pagode, aí digo, uma música de Roberto Carlos, pertence ao conjunto das músicas de pagode?
Não, pertence. Não, né? Não pertence. Então, tá vendo como é simples a relação de pertence e não pertence? Por exemplo, você pertence à cidade de Matriz do Camaragibe? Não, Não. Dariane, você pertence à cidade de Maragogi? Sim, Pertencer no sentido de morar, né? Não é de ser objeto, né? De residir isso. naquela cidade. Então, essa ideia de pertencer também tem muita subjetividade, né? Ah, fulano, eu sou namorado de fulano. Sim, mas não é o dono, nenhum é dono do outro. Né? É uma relação que não é de ser dono, é de pertencer no sentido de querer estar junto. Então, essa relação de pertinência, vocês vão dar uma olhada aqui, ó. Tá? Bem simples. Ó. Pertence, os símbolos são esses, de pertence e não pertence. Acho que isso você já deve ter visto bem tranquilamente. Tá? Ou pode também representar por um círculo com os elementos dentro. Como é o nome dessa representação? É diagrama de Euler. Não se preocupe em Euler, Venn, é diagrama de Euler. Pronto. Tá? Não se preocupe com isso, não. Eu também posso descrever um conjunto, por exemplo. Eu não preciso dizer o nome de um por um, mas se eu disser os alunos que estão em progressão em matemática 1, então vocês já sabem quem é. Eu não disse o nome de vocês, mas vocês já sabem, né? Se eu disser as crianças com menos de 7 anos vão se vacinar. Você tem algum irmão, Dariane, com menos de 7 anos? Sim, Então, você vai ter que se preocupar em dar a vacina a ele naquele dia, não é? Por verdade. quê? Porque mesmo que eu não tenha dito como é o nome do teu irmão, Lucas Henrique. Lucas, não está lá a placa, a prefeitura dizendo, olha, Lucas Henrique tem que se vacinar dia 15. Não tem. Por quê? Porque eu não disse o nome dele, mas eu disse uma propriedade. A crianças com menos de 7 anos. Entendeu? Tranquilo? Então, por exemplo, Eric, se eu disser a você, conjunto dos meses que tem menos de 30 dias, qual seria a resposta? Você acho que só lembra algum tem um, mês né? que tem menos de 30 dias? Fevereiro. Fevereiro, né? Fevereiro tem menos de 30. Todos os outros têm 30 ou mais. Mas fevereiro. Então, perceberam que eu posso falar um conjunto dizendo o nome de um, por exemplo, A, E, I, O, U, é o conjunto das vogais. Eu posso dizer uma propriedade. Eu não digo as letras, mas eu digo conjunto do alfabeto. Aí você sabe qual é. A, B, você sabe. Ou posso simplesmente fazer aquele diagrama de Venn, que é uma bolinha fechada com os elementos escritos dentro. Isso aí não tem problema nenhum. Tá? Conjunto unitário, conjunto vazio. O que seria um conjunto unitário? Vocês têm ideia? Não, Por Não. exemplo, conjunto dos dias da semana que começam com a letra J. Qual é o dia da semana que começa com a letra J? Domingo, sábado. Tem algum dia da semana que começa com a letra J? Não. Não, Não. não tem. Então seria um conjunto vazio. Por exemplo, pessoas que estão nessa aula que têm mais de 80 anos. Conjunto vazio. Tá? Agora, conjunto unitário, o que seria? Será que vocês têm ideia do que é um conjunto unitário? Pera. Conjunto unitário é aquele que tem apenas um elemento. Por exemplo, qual é o único número que é primo e par ao mesmo tempo? É o número 2. Outro exemplo. Dias da semana que começam com a letra D. Só tem domingo. Tá? Então, o que é que eu vou pedir? É que vocês depois façam com as tarefas sobre isso, tá? Mas, até agora, vocês estão tendo alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá tranquilo.
Tá tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então, o que é um subconjunto? Será que vocês têm ideia do que é um subconjunto? Um subconjunto é um conjunto que está dentro de outro. Por exemplo, se eu considerar que Alagoas é um conjunto, eu posso dizer que Maragogi é um subconjunto de Alagoas? Sim. Sim. Se eu disser que o Brasil é um conjunto, eu posso dizer que Alagoas é um subconjunto do Brasil? Sim. 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 Então, subconjunto é um conjunto que está dentro de outro. Tá? Tu pode me dar um exemplo, Dariane, de um conjunto e de um subconjunto? Deixa eu ver. Pode ser qualquer exemplo? Qualquer exemplo que você imaginar na sua cabeça. E Eric também, pensa aí, vai pensando. Pronto, a minha casa é um conjunto. Eu faço parte da minha casa, então eu sou o subconjunto da minha casa. Considerando que você é um conjunto, você está dentro da sua casa. Então, você é um subconjunto da sua casa. Isso. Beleza. Eric. A cidade de Maragogi e os moradores dela. Pronto. Se eu considerar cada morador como um conjunto, cada um vai ser um subconjunto de Maragogi. Ou, por exemplo, filmes que passam, sei lá, no... O Wikipédia tem o seguinte na, resultado. na sessão da tarde. Aí eu digo filmes de aventura. Então, os filmes de aventura é um subconjunto de todos os filmes que passam em sessão da tarde. E aí eu tenho infinitos exemplos. Conjunto dos brinquedos, aí bola, né? Conjunto das bolas. Tem vários tipos de bola. Bola de futebol, de basquete, de gude, tem vários, tá? Então, os elementos estão dentro do conjunto, e quando um conjunto está dentro de outro, a gente diz que ele é um subconjunto. Beleza. Até agora, está indo tranquilo? Tranquilo. Porque como só são 2 alunos, é rápido, né? Se fossem muitos, aí ia ficar um desespero, né? É. Então, vê o seguinte. Eita, andei muito. Peraí, deixa eu voltar. Peraí que eu... Pronto, subconjuntos. Então, vê o seguinte. Estão vendo esse símbolozinho aqui que eu marquei? Sim. Ele é o símbolo de está contido. Está contido quer dizer que está dentro. Olha essa figura aqui do lado. O A não está dentro do B? Sim. Sim. Então, não precisa se preocupar em decorar nomes. Está contido, contém. Você só precisa saber o seguinte. O conjunto maior, ele sempre vai estar com abertura para ele. Então, eu vou dizer A está contido em B. Em outras palavras, A está dentro de B. Por exemplo, se eu encher uma garrafa com suco, eu posso dizer que o suco está contido na garrafa. Do mesmo jeito, eu posso dizer que a garrafa contém o suco. Então, está contido e contém é uma relação entre conjuntos. Eu não posso dizer, por exemplo, que o elemento número 2 está contido no conjunto dos números. Por quê? Elemento e conjunto... Deixa eu abrir aqui uma outra tela. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar a reunião lá, porque eu tenho para apresentar só uma tela do Meet. Aí fica... Deixa eu parar a apresentação e botar para apresentar a tela inteira. Que aí eu posso mudar a qualquer hora. Pronto. Então, vê o seguinte. Quando eu relaciono elemento e conjunto, eu uso a ideia de pertencer. Um elemento pertence a um conjunto. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos dizer que eu tenho um conjunto A, sempre conjunto é com letra maiúscula, tá? Eu tenho 2, 3, 4 e 5. Eu tenho um conjunto B, que é 2, 3 e 4. Beleza. Então, vou colocar aqui algumas afirmações para vocês, tá? Para vocês poderem visualizar o que é que eu estou querendo dizer. Deixa eu só copiar logo todos, porque ele vai ficar com todos aqui.
pertence. Deixa eu procurar aqui o não pertence. Poxa, cadê o não pertence? Deixa eu procurar melhor aqui. Símbolo operadores. Pronto. Acho que aqui eu vou achar. Pertence. Deixa eu procurar o não pertence aqui. Não pertence. Eu copio logo tudo de uma vez. Está contido. Contém. Pronto. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu queira pegar logo para a gente encerrar essa história. Operadores. Relações de negação. Não está contido. E não contém. Pronto. Beleza. Eu peguei esses 4 símbolos, tá? Ó. Esses 2 primeiros, eles são chamados de pertence. E toda vez que tiver um símbolo cortado, não precisa nem decorar, é a negação. Não pertence, tá? Então, pertence, tá aqui, eu vou deixar até de vermelho. E não pertence é o mesmo símbolo, só que cortado. Quando é que eu uso pertence e não pertence? Quando eu estiver relacionando um elemento e um conjunto. Por exemplo, 2 e o conjunto A. 6 e o conjunto B. Eu posso dizer que 2 pertence ao conjunto A? Sim. Sim. Então, está aqui pertence. Eu posso dizer que 6 pertence ao conjunto B? Não. Não. Tá? Então, a relação de pertinência ela tem que ser entre conjunto e elemento. Agora, conjunto B e conjunto A. Eu posso dizer que o conjunto B pertence ao conjunto A? O que é que vocês acham? Sim. Vamos ver. Eric, o que é que tu achas? Vamos lá. Gente, B é conjunto ou é elemento? Conjunto. E o A? Também. Também. Então, quando eu tenho 2 conjuntos, eu nunca posso usar pertence e não pertence, porque pertence e não pertence está para relacionar elemento e conjunto. Quando eu tenho 2 conjuntos, apesar de entender, Darine, que você está certa no sentido de que um está dentro do outro. Eu percebi que você acertou nisso, mas matematicamente eu não posso usar o nome pertence e não pertence, porque eles são 2 conjuntos. Esse se é o contrário, é o contém. Tá? Mesmo que você não precise aprender o nome, como eu disse, mas se quiser o C, desculpa, o C é o contrário, é o contém. O C certinho é estar contido, tá certo? Então não esqueça isso. Esses 2 de baixo não precisa se preocupar, porque é a negação. O C ao contrário é a negação, é não contém. E o C certinho é não está contido. Tá? Então, eu tenho esses 4 símbolos para relacionar os elementos, desculpa, os conjuntos. Então, olhando agora o conjunto B e o conjunto A. O B está dentro do A ou é o A que está dentro de B? O que é que vocês acham? B tá dentro do A. B está dentro. Se está dentro, está contido. Então, está contido é isso aqui. B está contido. Agora, se eu tivesse A primeiro e B depois, o que é que eu posso dizer? O A está dentro ou fora? O A Fora. está fora, ele é maior, não é? Então, eu posso dizer que o A está contido? Não, contém. Ele contém, tá certo? É como a garrafa. A garrafa contém a água, porque a água está contida na garrafa.
Tá certo, gente? Então, ficou clara essa ideia de contém, não contém? Ficou. Sim, sim. Ficou bem simples, né? Aí, deixa eu falar para vocês só mais uma. Tá vendo como é rápido? Porque com 2 alunos fica muito. Se fossem 10, aí cada um ia ter dúvida e tal, ia demorar. Ó, então, o que a gente está vendo é isso aqui, essa relação, tá? Não se preocupe com essa escrita matemática, não. É só você entender que um está dentro do outro, tá? Por exemplo, o conjunto que tem A, B está contido no conjunto que tem A, B, C, D. Beleza. Por que eu não boto pertence? Porque eles são conjuntos, tá? Nesse caso, olha, ele pode ter interseção, tá vendo? Ó? Pode não ter interseção, não tem problema nenhum. Aí, conjunto, quando é que dois conjuntos são iguais? Quando eles têm os mesmos elementos. Por exemplo, o conjunto A e o conjunto B, eles são iguais, vocês acham? Não. Não, falta elemento. Agora, deixa eu fazer um negócio aqui. E agora? Sim, né? Sim. Não importa a ordem. Muito bem, Darina. Não importa a ordem. Se eles têm os mesmos elementos, eles são iguais. Não importa a ordem. Eu podia vir para aqui e bagunçar bem muito. Ó, botar o 2 aqui, botar o 2 daqui. Bagunçar do jeito que eu quisesse. A ordem não importa. Tá? Por isso, se eu disser Dariane e Eric, ou Eric e Dariane, é a mesma coisa. Quando a gente resolve uma equação de segundo grau, aí bota conjunto solução igual a 2 e 3. Aí outra pessoa bota conjunto solução igual a 3 e 2. Gente, é o mesmo conjunto, a minha resposta está certa, porque é a mesma coisa. Então, coloque na mente. Dois conjuntos são iguais quando ele tem os mesmos elementos, não importa a ordem, tá? Então, teve mesma quantidade de elementos? São iguais? São, os elementos são iguais. Então, eles são iguais também, os conjuntos, tá? Não precisa da ordem certinha, não. E aí, não se preocupe com essa propriedade de inclusão, não vai estar vendo isso, mas vai estar vendo o conjunto das partes, que são os subconjuntos. Eu vou explicar a você o que é isso. Imagina o seguinte, eu tenho um conjunto A, ele tem quantos elementos agora? 3 elementos. Tá? Eu quero saber quantos subconjuntos eu posso formar com esses 3 elementos. Eu posso ter o conjunto vazio, tá? Que é assim, ou aquela bolinha com tracinho no meio. Eu posso ter subconjuntos de um elemento só, ou seja, só com 2, só com 4, ou somente com 5. Posso ter subconjuntos de 2 elementos, ou seja, com 2 e 4. 4 e 2 é a mesma coisa. Então, com 2 e 5. E depois, está faltando quem agora? 4 e 5. E eu tenho o próprio conjunto, 2, 4 e 5. Então, veja, todo conjunto, ele forma um monte de subconjuntos. É como se, por exemplo, você fosse para uma festa com muitas pessoas e na festa cada grupinho se reunisse ali, um grupinho de um lado, outro do outro, são subconjuntos que eu estou formando naquela festa, tá? Então eu posso ter um subconjunto que não tem ninguém, está vazio o canto, é um subconjunto. Posso ter um subconjunto que só tem um elemento, ou seja, uma pessoa só. Posso formar os subconjuntos de 2 em 2, de 2 em 2 pessoas, os pares, né, os casais, os pares. E posso formar um grupo com todo o grupo mesmo, com todo mundo da festa é um grupo também. Então, quantos subconjuntos eu consegui formar aqui? Será que dá para vocês contarem daí? 8. 8, perfeito. Então, vê o seguinte.
Para a gente não vai importar quais são, porque são muitos, na verdade. Aqui eu só tenho 8, mas se eu aumentar mais um número aqui, por exemplo, botar o 7, já vai ter mais subconjuntos. O importante é a fórmula, tá? Entender qual é a fórmula do subconjunto. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a fórmula. E isso é o que vai ser importante na jogada. 2 elevado a n. Onde esse n é o número de elementos. Por exemplo, quantos elementos eu tenho aí nesse conjunto A? 3. 3. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Dá quanto? 8. 8. Beleza, Dariane? Tranquilo? Tranquilo. Aí você vê que realmente tem 8, olha. Conta, tem 8. Agora, se eu tivesse 4... Eita, deixa eu ter outro número, né? Se tivesse 4 elementos, 2 elevado a 4, 16. Eu poderia fazer quantos subconjuntos? 16. Gente, se eu tivesse 10 elementos, vê somente 10 elementos. 10, só 10. Sabe quanto é 12 elevado a 10? 1024 subconjuntos. Por isso que não adianta eu ficar fazendo subconjuntos, porque são tantos que, imagina, eu pedisse para você fazer 1024 subconjuntos. Ia terminar o ano, ia terminar a pandemia e ninguém ia terminar de fazer tanto subconjunto. Tá? Então, o importante não é você saber quais são. O importante é saber quantos são. Então, por exemplo, agora, se eu tiver 6 elementos, quantos subconjuntos eu posso formar? Pensem aí e me digam, por favor. Dois elevado a 6 vai dar quanto? É 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. 36. 30 aí? 6. Será? Vamos ver, ó. 2, 4, 8, 16, 32. 32 dá 5 vezes. É 60 aí? 4, então vê que coisa monstruosa. Com 6 elementos, eu já tenho 64 subconjuntos. É mais ou menos como o vírus se multiplica. Tá? Ele se multiplica de forma exponencial, que é essa fórmula. Você vê que eu tenho elevado a 0, eu tenho 1. Aí depois 2, 4, 8, 16. Sempre potência de 2, 32, 64. Vê em pouco tempo. Tá? 12 elevado a 6, dá isso aqui. 12 elevado a 7 já dá 128. De forma que, quando eu chegar a 12 elevado a 10, já dá 1024. Em 10 passos, em 10 elementos, eu saí de 1 para 1024 subconjuntos. Então, é um crescimento absurdo. Aí vê o seguinte, o negócio do conjunto das partes é só isso, tá? Não se preocupe com esses pezinhos bonitos que ele faz, não se preocupe com isso, não. Então, eu não vou estar usando as questões do livro. Se alguém quiser, pode fazer para treinar. Tanto tem as perguntas, como tem a solução, tá vendo? Você pode treinar à vontade. Se não tiver a solução aqui, porque ele bota a solução de umas, tá vendo? De outras ele não bota. Aí a solução está onde? Está lá naquele manual. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Manual 1, que é o livro 1, é o manual 1. Nesse manual, vai estar explicando todas as questões que estão no livro. Tá vendo? Ó? Tudo bem explicadinho os cálculos, se você precisar. Então, gente, vê. O assunto que a gente ia estudar essa semana, deixa eu mostrar a vocês. O estudo que eu iria, o planejamento. O que a gente iria estudar essa semana, ó, deixa eu aumentar aqui o planejamento. Primeira semana. Pronto, primeira semana.
Aqui, ó, primeira semana. Identificar a noção intuitiva de conjuntos, que a gente já fez. Diferenciar inclusão e pertinência, ou seja, inclusão é quando tem um conjunto e conjunto, para dizer se está contido ou não. Pertinência é quando tem um elemento e conjunto, para dizer se pertence ou não pertence. E definir subconjuntos. Tá? Só isso. Então, a gente vai agora simplesmente fazer atividades, porque o assunto das aulas era esse, tá? E aí, deixa eu mostrar novamente a vocês essa aqui, ó. Toda semana eu vou fazer um negócio desse, ó. E aqui. Orientação, deixa eu clicar. Vê que legal. Então, nessa orientação, tem dizendo quais são as páginas do livro que vocês vão estudar essa semana, né, da 18 a 28. Tem esse podcast, quem quiser escutar um áudio sobre o assunto, ó, só clicar no celular mesmo. E ele já vai abrir um podcast para vocês, ó. Precisa fazer uma continha gratuita, não se preocupe. Eu não vou nem fazer não vou continuar para não perder tempo, tá? Mas você pode se inscrever e escutar. Tem aqui também 2 vídeos muito legais. Pense nos vídeos bons, ó, bem resumidos sobre o assunto. Você pode clicar nele, ele já abre direto o vídeo, ó. Deixa eu tirar aqui a propaganda. Pronto. Ó, esse cara é muito bom, o vídeo dele. Um videozinho curto. E aí ele fala exatamente o que a gente está falando aqui na sala, tá? Então, esse material de estudo, gente, da semana, vocês têm um livro, tem um podcast para escutar, tem 2 vídeos para assistir, e tem esse link aqui que ainda tem uma revisão do assunto, ó. Ele falando aqui de conjuntos, tá vendo, ó? Tá? Então, esse material é só clicar que ele abre. Aí, depois de assistir, ler e ouvir todo o material, faça suas anotações, porque aquele diário de bordo que eu falei para vocês, todo final de semana você preencher, você pode ir fazendo aos poucos no caderno. A aula de hoje você bota, eu entendi isso, fiquei com dúvida naquilo, tal, tal, tal. Aí, quando você for estudar, ou assistir um vídeo, ou escutar o podcast, ou fazer tarefa, aí você anota as dúvidas e anota o que você aprendeu. Só isso. Quando você for fazer o diário de bordo, é só você copiar e colar lá dentro. Tá? Se tiver feito no caderno, você copia, escreve tudinho lá. Não tem e é uma pontuação fácil, tá? Se precisar tirar dúvida, entre em contato comigo, tá? A gente termina esse encontro online, vocês vão fazer as atividades durante a semana e preencher o diário de bordo. Se tiver dúvidas, fala comigo ou com a monitora. Tá? Então, tá legal essa orientação da semana? Vocês conseguiram entender? Consegui, professor. Tá tranquilo. Conseguiu, né? Aí vê, toda semana também eu vou colocar 3 atividades. Tá? Dessas 3, vocês só precisam fazer 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou eliminar a nota mais baixa. Tá? Só que, se eu posso fazer as 3 para eliminar a mais baixa, é melhor do que eu só fazer 2. Se você fizer 2, eu já entendi que você eliminou aquela que você não fez. Mas, gente, você vai deixar de estar ganhando ponto de graça. Você faz as 3, que eu vou mostrar a vocês quais são, e pontua nas 3. Aí eu anoto a pontuação e vejo. Aquela nota que for mais baixa, eu elimino. Ficam valendo as 2 maiores. Se você fizer as 2 maiores e depois somar com a nota do diário de bordo, você consegue passar tranquilamente. Essa primeira atividade, tá? Ó, é o WordWall, é um aplicativozinho, tá? Você vai clicar nele, ver como é legal. Você vai botar seu nome, tá? No caso aqui é o meu nome, mas aí você vai botar o seu nome e vai clicar para começar. Ah, ó, estão vendo a tela? Sim, sim. Beleza. Aí veja, esse aqui, relação de pertinência.
Onde é que eu vou encaixar essa relação de pertinência? É o não contém, é o não tem elemento, relaciona um conjunto com um elemento. É isso, né? Relaciona um conjunto com um elemento. Você vai lá e cola. Aí, conjunto finito. O que será um conjunto finito? Vocês têm ideia? Ilimitada, tem uma quantidade limitada. Que tem uma quantidade limitada. Aí você vai lá e clica. Tá? Aí, relação de inclusão. Aí, será que é isso aqui? Será que é isso aqui? Você vai clicar, vai botar cada um no seu lugar, tá certo? E depois que se você achar que tiver certo, você vai enviar a resposta. Aí, pronto, vou marcar aqui tudo bem doido só para vocês verem. Vou botar aqui, uns estão certos, outros não, marquei na doida. Tá vendo que o tempo está correndo aqui também, ó. Aí eu vou receber o tempo que vocês demoraram fazendo e quantas vocês acertaram, ó. Ah, bagaceira. Pronto, acertei 2. Então, essa é uma das tarefas. Pode tentar de novo, tá? Aí ele me diz, ó, acertei 2, demorei 1 minuto e 27 segundos. Entendi. Então, beleza? É uma atividade bem diferente de matemática, né? Sim. Bem legal. Aí, essa outra atividade, só que tem um detalhe. Quando você marcar aqui a atividade, veja bem, eu vou ver lá no WordWall que você fez a atividade, mas eu preciso botar o ponto aqui. Então, como eu preciso, eu vou pedir a vocês que vocês vejam aqui, ó, ver a atividade e coloquem... porque o meu é de professor, não tem como eu ver. Mas vai aparecer para vocês, enviar a atividade. Você clica em enviar, para eu saber que você fez lá, tá certo? E eu poder botar a nota. E se você não clicar em enviar, eu vou corrigir lá e não vou poder botar a nota aqui. Tá certo? Então, eita, fechei a sala. Deixa eu abrir de novo. Deixa eu abrir de novo para mostrar a vocês. As outras atividades quais vão ser, tá? Deixa eu abrir aqui. Até agora, tá muito assustador? Como é que tá? Não, Tá muito tá estranho. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo demais, não tá? Tá. Eu acho que a minha dificuldade era dos assuntos mais para frente. Esses assuntos assim eu entendi bem. É bem no início, é bem tranquilo. Mas mesmo assim, sabe, não tem porque se complicar, não. Quem for para a área de exatas vai aprender de um jeito ou do outro. Quem for usar vai aprender de um jeito ou do outro. Eu sou muito tranquilo quanto a isso, sabe? Ó, então, essa aqui, ó, responda as questões sobre o conjunto. Você vai clicar aqui, vai abrir um Google Formulário. Tá vendo, ó? Aí você vai escolher qual é a sua turma, e vou começar aqui. Vai botar seu nome, próxima. Aí você vai marcar as alternativas corretas. Tá? Vai ver cada questão, vai marcando. E aí a mesma coisa, quando você fizer essa atividade, você vai lá e marca enviar atividade. Essa é a segunda atividade. Qual é a terceira? A terceira é para vocês fazerem no caderno mesmo. Tá? São essas questões aqui, ó. Escrever esses conjuntos, fazer o diagrama, coisa bem simples. Para completar com pertence, não pertence. Faz no caderno, tira uma foto e anexa. Tá? Se vocês tiverem dúvida em anexar, qualquer coisa, vocês me falem. Tá? Mas praticamente, gente, é esse o nosso trabalho. Vocês acham que a gente precisa ficar tendo 3 encontros por semana, ou o que é que vocês acham? Não. Porque a gente pode fazer assim, tá? Porque eu acho que também ficar com compromisso só para encher linguiça e você se cansando é bem pior. A gente pode fazer assim. A gente marca o nosso encontro na terça-feira, tá? E aí faz isso. Se na terça a gente ficar com dúvida, não conseguir fechar, qualquer problema, aí a gente marca a quarta e a quinta, que são os 3 dias que a gente pode ter aula. Se não, a gente fica na terça, tem essa aula,
Aí vocês fazem tarefa, agora mandem mensagem para mim. Eu vou ficar cobrando, eu vou ficar bem no pé de vocês. Manda tarefa, porque se juntar, gente, não dá certo, tá? Fica muita coisa. Então, eu vou ficar no pé. Fulano, cadê a tarefa? Aí vocês mandam. Professor, eu estou com dúvida, eu entendi na hora, mas depois eu não consegui mais fazer. Aí você não se preocupa. Você manda a mensagem, a gente marca um horário extra. O que é que vocês acham? Sim, pode ser. Tá de boa E assim? Mas a internet da Ariane tá ruim. É, porque Sinal. se os outros, amanhã os outros que não vieram, eu sei que um é da tarde, e a outra pessoa também não veio. Então, se eles vierem, eu faço aula amanhã com eles. Se vocês quiserem entrar para tirar a dúvida, entra, mas eu não vou ficar forçando vocês a ficarem todo dia, 3 vezes por semana, obrigado a aprender uma coisa que vocês já viram. Agora, sim, vocês têm que ter um compromisso comigo e com vocês. Eu disse qual era a página do livro, eu botei áudio para vocês escutarem um podcast, botei vídeo para vocês assistirem, tá? Botei tarefa para vocês fazerem 3 tarefas. Então, vamos fazendo essas tarefas devagarzinho. Tira um horário por dia, 1 hora por dia. Faz a tarefa, anota as tuas dúvidas, anota o que você aprendeu, porque você fala comigo, a gente marca um horário se for preciso tirar dúvida, tá certo? E quando for no sábado ou no domingo, vocês forem preencher o diário de bordo da semana, vocês já vão estar com todo o relatório pronto, que é um relatório, na verdade. Eu entendi isso, eu tive dúvida em tal tarefa, eu fiz isso, eu não consegui internet, caiu, eu estudei, mas essa semana eu tive problema em casa e não pude estudar, tal. Vocês vão escrevendo tudo isso aí. Beleza? Beleza. Pronto, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou deixar a gravação lá no